galera, Fernando Maia da Só Cartucho, que começou como Só Cartucho há 25 anos atrás, lá na Paz Negada, vai dar uma galera que lembra aí, e agora tem várias outras coisas, vamos mostrar tudo pra vocês, vem comigo, vem. É claro que você conhece Só Cartucho, mas você sabe tudo que nós temos? Além de cartuchos originais, compatíveis, tintas e recargas, temos uma linha completa de eletrônicos. Quer deixar seu escritório e home office mais organizado? Aqui você encontra de tudo. E nossa linha de papelaria é incrível, onde você pode encontrar de tudo o ano todo, sem falar no Volta às Aulas, com a maior coleção de mochilas da cidade e promoções exclusivas. E brinquedos para Dia das Crianças, Natal e aniversários. Viu? A Só Cartucho é completa e perfeita para você e seu negócio. Há mais de 30 anos no mercado, quando o assunto é ferro, aço ou alumínio, a Dafel está presente, com 13 unidades no estado do Rio de Janeiro. A Dafel é muito mais do que aço. Possuímos uma linha completa de fabricação própria, oferecendo assim serviço sob medida que você precisa, sem desperdício de tempo e espaço. Aço para construção civil, máquinas e ferramentas, perfis para serralheria, coberturas, proteção individual e sinalização. Grupo Dafel. Seriedade é a nossa marca. Imperial. Trabalhamos com vidros e esquadrias de alumínio. Fazemos atendimento personalizado na sua obra, priorizando sempre a qualidade. Ou se preferir, faça uma visita em nossa loja, que fica na Rua Doutor Oliveira, número 941, Barra do Imbuí. Nossos profissionais são amplamente qualificados e prontos para atender os nossos clientes de acordo com a sua necessidade. Fale conosco também pelo nosso telefone. Imperial. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, dando continuidade ao, como eu chamei de programa Parte 1, com Alex Castelar, assessor especial do governador e também pré-candidato a prefeito aqui na nossa cidade de Teresópolis. Seja bem-vindo, Alex, mais uma vez. Pastor, obrigado aí, eu que agradeço você. Pela oportunidade. E vamos juntos. Honra máxima. O outro programa, ele terminou com uma questão que eu falei, eu vou dar continuidade aqui. Posso dar nome ao autor da frase, porque ele deu aqui e o programa foi publicado, né, já até passou e as pessoas viram. Inclusive até ele disse que usará na campanha, né? Então eu fico tranquilo, em paz, não estou ferindo ética aqui. Leonardo Vasconcelos, pré-candidato também, vereador dessa cidade, presidente da Câmara, aqui entrevistado por mim. No final, na palavra dele, ele disse que essa eleição é do que já foi prefeito, do que está prefeito, contra o que quer ser prefeito. Ou seja, ele falou de Tricano, que já foi prefeito, associou você diretamente ao prefeito quando disse está prefeito, ou seja, é uma indicação do Vinícius. E disse ele que quer ser prefeito. Indiscutivelmente, a sua imagem é associada muito ao governador, porque você é um assessor especial dele, mas também muito ao prefeito, até porque o prefeito esteve ao seu lado, lançou a candidatura, disse que você é o candidato dele. Eu até brinquei com ele, que eu entrevistei ele alguns meses atrás, falei, me entrega aqui no meu programa logo. Ele, não, espera, pastor e tal. O que você tem a dizer a respeito de mais uma que vão usar contra você? De novo, vou dizer, né? Não estou me acusando de absolutamente nada. É um debate até é um filósofo, né? Um poeta, né? Como dizia Romário, é um poeta. Né? O presidente da Câmara é um poeta. Ô, pastor, é o seguinte, primeiro, eu acho que a gente tem que colocar os pontos nos lugares certos. Eu sou candidato de uma história pessoal, de uma biografia. Eu estou nessa pegada da política desde 17 anos de idade. Como disse para o senhor aqui, trabalhei com um deputado aqui da cidade, que é o Salomão, fui assessor dele. Eu fui depois trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como coordenador da exposição, fui coordenador e criador da exposição permanente na Assembleia, depois do Parlamento Juvenil. Saí de lá para trabalhar no governo do Estado, no programa de juventude, de coordenação de um programa de juventude.
depois trabalhei em Brasília com um deputado federal como chefe de gabinete, depois fui assessor e chefe de gabinete de uma vereadora no Rio de Janeiro, depois deputada Clarissa, deputada estadual, onde eu também fui chefe de gabinete dela. Estive em Brasília também como chefe de gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, em Teresópolis como secretário de governo, em Nova Iguaçu como secretário de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia, Inovação e de Educação, e por fim disputei a eleição aqui em Teresópolis na eleição passada. Então, eu tenho uma história, uma biografia, independente, né, de qualquer outra coisa que queiram colocar a meu respeito. Porque eu sou candidato de A, de B, de C, eu sou candidato de uma história. Sim. Agora, na política, na democracia, você se associa, você faz coligações, você, obviamente, tem apoios. E eu sou realmente, né, um candidato que tem o apoio do governador do estado do Rio de Janeiro e que hoje tem um alinhamento com o prefeito Vinícius Clausen, a quem, né, a gente durante... Mesmo às vezes pensando diferente, mesmo muitas vezes discordando de muitas coisas, a gente não concorda em absolutamente tudo, mas a gente sempre teve uma ideia de uma cidade republicana, onde um assessor de um governador tem que respeitar o prefeito que foi eleito, inclusive que eu fui adversário dele na eleição passada, sim, e trabalhar pela cidade. Então, assim, mesmo no momento onde eu pude discordar do prefeito em muitas coisas, eu nunca deixei de trabalhar em prol da cidade. Ao contrário do meu adversário, que coloca essa frase, que já ocupou espaço na administração pública municipal, que aí querer criticar o prefeito hoje é mole. Mas teve um tempo atrás, todo mundo sabe na cidade, isso é público notório, ocupação de cargo público. Ocupava cargo no pote, indicava a gente para o pote, indicou, né, a gente para a Secretaria de Educação, teve, durante muito momento, fez parte do governo, mas no final o que ele queria era caçar o prefeito e assumir o lugar do prefeito. Então, assim, eu acho que esta é a discussão que tem que se fazer. Então, o papo de que o passado, o presente e o futuro, ele foi o principal articulador e o arcabouço intelectual do governo do Arley. Todo mundo aqui, olhando para a Câmara, sabe muito bem que o seu Arley não tinha nenhuma condição de governar essa cidade. Quem, naquele momento, foi o arcabouço daquele projeto do Arley, que deu onde deu, foi o Leonardo Vasconcelos, que era o secretário de Governo de Educação e deixou o funcionário público sem salário. Assim como o Tricano também deixou o funcionário público sem salário. As pessoas esquecem disso em Teresópolis. O funcionário público ia, muitas vezes, pegar cesta básica porque não tinha salário. A Praça Olímpica, quando o Leonardo Vasconcelos foi presidente, secretário de governo, ela estava fechada. A obra que ficou lá, hoje as pessoas falam das obras do Estado, a obra estava lá fechada e quem abriu aquela Praça Olímpica fui eu e o Márcio Catão. Quando o secretário de governo dele, ele como prefeito, nós fomos para lá para abrir aquela Praça Olímpica e entregar essa Praça Olímpica que hoje está funcionando. Então as pessoas falam de muitas coisas e esquecem exatamente do que o papel que elas cumpriram, né? Os meus adversários não são pessoas que estão surgindo na política hoje com críticas ao governo municipal porque eles pensam diferente. São pessoas que estiveram no poder durante 30, 40 anos e que ajudaram a cidade a se encontrar no caos que ela se encontrou durante tanto tempo e que ainda hoje tem dificuldade de superar. Ainda hoje. A cidade entrou num colapso, financeiro, no colapso moral, no colapso político, uma tragédia, além da tragédia de 2011, também uma tragédia política gigantesca, de ter, durante 7, 8 anos, 8 ou 7 prefeitos. Tira prefeito, sai prefeito, prefeito impeachmentado, prefeito que sai, prefeito que assume. Era uma época política muito difícil nessa cidade. Quando as pessoas falam isso, porque ele é o candidato, assim, eu sou candidato de uma história própria. Eu sou candidato de alguém que sai da periferia de Teresópolis, que vem do bairro da Beira-Linha, que tem uma história própria construída nessa cidade, que galgou espaços em outras cidades do estado do Rio de Janeiro, que tive êxito aonde eu ocupei esses espaços, ao contrário de muitos, e que pude chegar aqui como ficha limpa e como alguém que não é... Eu pergunto o seguinte aos meus adversários, quanto que eles gostariam, como que eles gostariam e quanto gostariam de ter o apoio do governador do estado do Rio de Janeiro? O próprio Leonardo Vasconcelos divulgou durante muito tempo que ele seria o candidato do governador do estado do Rio de Janeiro. O governador sequer sabe quem ele é. Sabe de ouvir falar, de saber, de repente, do nome de uma forma ou de outra, até porque ele é uma pessoa que tem, né, é um expoente, é um presidente da Câmara de Vereadores, mas não é uma figura do núcleo central do poder político do estado do Rio de Janeiro, nunca foi, é uma figura local. Assim, eu entendo que localmente eu ainda tenho que alcançar muito ainda o meu nível de conhecimento na cidade, tenho que ampliar muito esse nível de conhecimento, mas eu no estado do Rio de Janeiro, se eu andar em qualquer cidade do estado, na Baixada, por exemplo, ou no Norte Fluminense, no Noroeste Fluminense, e perguntar aos prefeitos quem eu sou, as pessoas me conhecem, têm referência a meu respeito e são referências positivas. Eu estive agora com o prefeito Neto, Volta Redonda, que me entregou um prêmio lá por aquilo que eu pude ajudar
como assessor do governador, a cidade de Volta Redonda, assim como eu ajudei outras cidades ao longo do estado de Janeiro e, obviamente, Teresópolis, mais do que nunca. Então, eu acho que assim, essas discussões, na minha opinião, são muito pequenas. O que eu acho que a gente tem que discutir aqui é o seguinte: o que nós pensamos efetivamente para a saúde? Exatamente. O que nós pensamos efetivamente para a educação? O que nós pensamos efetivamente para a segurança pública? O que nós pensamos para emprego e renda? Eu acho que essas são as discussões que nós temos que fazer, porque se a gente ficar nessa coisa de fulanizar, porque o Castelã não anda na rua, porque o fulano não sei o que lá, não vamos levar a lugar nenhum. O que o eleitor, o que o cidadão quer saber de cada um de nós é o que nós pensamos e qual é a proposta, qual é o projeto para a gente poder fazer essa grande cidade que é Teresópolis, que é a maior PIB agrícola do estado do Rio de Janeiro, que tem a maior empresa de informática do estado do Rio de Janeiro, que tem, sabe, um setor turístico extremamente gigantesco nessa cidade. É uma cidade que tem uma visibilidade enorme para o Brasil inteiro. Como que essa cidade, com tudo isso, ela não consegue se desempenhar melhor, como ela não consegue gerar emprego melhor, como ela não consegue ter uma saúde pública de melhor qualidade? É isso que a população, no final, quer da gente. Ela quer perguntar pra gente isso. Porque se a gente ficar aqui, o Leonardo Vasconcelos fala assim, o Tricano é assado, não vamos a lugar nenhum. Eu vou aproveitar o segundo bloco para nós falarmos sobre isso. Eu vou falar de secretarias, de áreas importantes de Teresópolis, você vai responder. No entanto, eu sempre costumo dizer aqui o seguinte: eu não tenho pretensão de programa polêmico e detesto boataria, até porque nós, né, eu digo nós, guardadas as proporções, que trabalhamos no público, somos vítimas disso. Né? Tanta coisa. Eu lembro que quando o prefeito assumiu, eu comecei a entrevistar ele, entrevistava bastante ele, até porque na época havia um acirramento com o pessoal local aqui da cidade de comunicação. E aí, na mesma época, eu era presidente de uma convenção do estado do Rio de Janeiro e a convenção comprou um carro zero. E eu cheguei na igreja de carro zero. E aí, o que disseram? O que vai me perguntar? Pastor, estão dizendo que esse carro foi o prefeito que me deu. Aí eu fui, tirei o documento, mostrei. O pessoal, não, pastor, nós confiamos no senhor, o pessoal está falando. Então, infelizmente, Alex, essa é uma verdade. Claro. Infelizmente, e o que é pior, que eu bato nessa tecla aqui desde 2018, que é desde essa época que eu tenho o programa. As pessoas têm que parar de ir atrás de botaria, mas infelizmente eu estou no meio do povo, eu sou pastor evangélico, é o que você mais ouve. Ninguém discute coisa que tem relevância pública, discutem fofoca. E algumas delas eu achei importante você responder. Claro. Até para que as pessoas tirassem essa dúvida. No segundo bloco eu vou falar a respeito exatamente dessas questões que você precisa das suas ideias com relação a propostas para a cidade. Mas para encerrar esse assunto aqui, definitivamente, falando de pesquisa, tenho informações de duas pesquisas hoje. Uma está o Tricano à frente, Leonardo Vasconcelos e você. Isso são informações, eu não vi documento nenhum. Em outra está o Tricano, Leonardo Vasconcelos, doutor Maurílio, e aí você. Você especialmente está indo para a rua, conversa, tem uma leitura política, né, sensacional. Como que você está vendo esse cenário hoje? Como é que você vê esse cenário hoje? Olha, eu não posso falar de pesquisa porque, como não tem nenhuma pesquisa registrada, se eu falasse isso aqui agora, eu estaria cometendo um crime eleitoral. Sim. Sua sensibilidade? A minha sensibilidade é que o meu nome está crescendo na cidade, que eles estão extremamente assustados, que estamos fazendo uma agenda extremamente forte, nós vamos ter muitas entregas aqui, e eu tenho certeza que eu vou para a disputa. E dessa vez, ao contrário da primeira vez, que eu tinha certeza, né, que era importante colocar o nome, que era o momento ali de ser um divisor de águas, dessa vez eu sou um candidato para disputar a eleição para ganhar. E se eu vou ganhar a eleição ou não vai depender do eleitor. Como não tem... Política é igual futebol. Aquele que acha que é favorito vai para o campo. E essa cidade já viu isso algumas vezes. Várias. A cidade já viu isso, o futebol já viu isso, a política nacional já viu isso, a política do Estado já viu isso. Então não existe jogo ganho. O que eu poderia dizer para o senhor, e eu não posso tocar aqui em assunto de pesquisa, é que meu nome cresce consideravelmente, e obviamente que a gente, com essa frente partidária que nós montamos agora, com 5 partidos, possivelmente chegaremos ao 6º, nós vamos ter realmente uma capacidade de compatibilidade, de competitividade muito grande. E eu tenho certeza que na hora que as pessoas mais conhecerem nossas propostas, que mais ouvirem o que tem para falar, eu tenho certeza que a cidade vai decidir pelo caminho certo. Cresce mais ainda. Eu quero aproveitar aqui, que nós vamos para o segundo bloco já, mas antes, deixar uma palavra aqui muito importante com relação ao programa. Eu sempre falo isso aqui. Eu não escondo as minhas predileções, eu não escondo os meus posicionamentos políticos, eu sempre digo que a política para mim é igual ao direito. Eu amo o direito, mas eu não gosto da advocacia. Não é que eu não gosto da política. Eu amo a política de articulação, de trabalhar. Você sabe disso, conversamos sobre isso algumas vezes. Amo isso aqui, mas eu não gosto da política de ser candidato. Eu ando mudando um pouco. Somente eu digo o seguinte. Ultimamente eu ando dizendo o seguinte. Já não dá mais candidato. Se tiver afiliado, a gente conversa. Então, ultimamente eu ando mudando o seguinte, dizendo o seguinte. Se eu tiver que ser candidato a alguma coisa, como eu não gostaria de ser candidato só por ser, então legislativo não acredito.
mas o executivo, né, que eu sei, dizem que é o pior, mas aí é o que mais pode entregar de verdade. Aí eu brinco dizendo o seguinte: um dia serei candidato a prefeito de Teresópolis. Isso eu já começo a pensar, quem sabe um dia. Vamos para o intervalo, voltamos no segundo bloco. Fala galera, Fernando Maia da Só Cartucho, que começou como Só Cartucho há 25 anos atrás, lá na Faz Negada, vai dar uma galera que lembra aí, e agora tem várias outras coisas para mostrar tudo para vocês. Vem comigo, vem. É claro que você conhece Só Cartucho, mas você sabe tudo que nós temos? Além de cartuchos originais, compatíveis, tintas e recargas, temos uma linha completa de eletrônicos. Quer deixar seu escritório e home office mais organizado? Aqui você encontra de tudo. E nossa linha de papelaria incrível, onde você pode encontrar de tudo o ano todo, sem falar no Volta às Aulas, com a maior coleção de mochilas da cidade e promoções exclusivas. E brinquedos para Dia das Crianças, Natal e aniversários. Viu? A Só Cartucho é completa e perfeita para você e seu negócio. Há mais de 30 anos no mercado, quando o assunto é ferro, aço ou alumínio, a Dafel está presente, com 13 unidades no estado do Rio de Janeiro. A Dafel é muito mais do que aço. Possuímos uma linha completa de fabricação própria, oferecendo assim serviço sob medida que você precisa, sem desperdício de tempo e espaço. Aço para construção civil, máquinas e ferramentas, perfis para serralheria, coberturas, proteção individual e sinalização. Grupo Dafel. Seriedade é a nossa marca. Imperial. Trabalhamos com vidros e esquadrias de alumínio. Fazemos atendimento personalizado na sua obra, priorizando sempre a qualidade. Ou se preferir, faça uma visita em nossa loja, que fica na Rua Doutor Oliveira, número 941, Barra do Imbuí. Nossos profissionais são amplamente qualificados e prontos para atender os nossos clientes de acordo com a sua necessidade. Fale conosco também pelo nosso telefone. Imperial. Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do nosso programa Café com Resenha. Você assistindo o primeiro e o programa anterior, recebendo aqui o assessor especial do governador Alex Castelar, pré-candidato da nossa cidade à prefeitura. E nós combinamos aqui, a única hora que a gente combina aqui é ao vivo, na hora aqui. E combinamos, então, nessa parte, nesse segundo bloco, fazemos perguntas com relação à cidade. Por exemplo, você falou alguma coisa, vou citar logo, acho que os pontos mais difíceis aqui. Educação vai por último, que eu nem considero. Meu filho estuda em colégio público e eu não tenho o que reclamar. É lógico, sempre precisa melhorar, mas tudo precisa melhorar. Mas eu acho a qualidade boa. Vamos então à questão mais discutida aqui, Alex, que é saúde. Essa o prefeito lutou muito. Brigas com os dois hospitais particulares que serviam à rede pública. A questão do UPA, eu entrevistei ele várias vezes, perguntei ele sobre o hospital, se viria para cá, se não viria. Como você, como candidato agora, independente de qualquer coisa, olha a saúde pública de Teresópolis? Olha, na verdade, o maior problema. O maior problema que a cidade enfrenta hoje Considero também. É a saúde pública. Mas eu acho que a gente, como eu digo a gente, não eu, porque eu não fui prefeito, né? Então Sim. não posso falar a gente, eu digo como cidadão teresopolitano, a gente observa tudo isso tentando encontrar uma saída. Eu digo o seguinte, a gente tem 2 hospitais, na verdade 3 hospitais conveniados, né? O Hospital São José, o Hospital das Clínicas e a Beneficência Portuguesa. E uma discussão que eu trago desde 2014 da construção de um hospital público municipal. Você é favorável? Sempre fui. Sim. Sempre fui. Por outro lado, eu quero dizer para o senhor o seguinte, vamos olhar algumas cidades, como elas funcionam em termos de saúde pública. O problema da saúde pública não é um problema só de Teresópolis. Sim. De um modo geral, os municípios vão muito mal. Nós temos um município que está na Baixada Fluminense chamado Mesquita, que tem a mesma população de Teresópolis, o orçamento a metade de Teresópolis, e lá o município tem 100% da cobertura da saúde da família e da atenção básica. Eu conheço bem lá. É o primeiro município do Brasil a chegar a 100%. Então, você olha lá as unidades básicas de saúde, o esporte de saúde, não deve nada a nenhuma clínica particular, nenhuma clínica da Rede DOR. E esse prefeito
que é o Jorge Miranda, que é uma pessoa que eu tenho grande apreço e amizade. Conheci o irmão, foi candidato a estadual e Renato Miranda. Renato Miranda, conheci. Conseguiu ter um modelo que deu conta daquela cidade. Então, aquele é o modelo que nós precisamos observar e entender. Porque quando a gente fala de hospital, é claro que eu estou falando aqui para muitas pessoas que nesse momento podem estar numa UPA, para muitas pessoas que estão precisando de uma internação, às vezes de uma transferência, e obviamente que elas precisam de verdade, para ontem, de um hospital público que possa lhe dar essa retaguarda. Mas antes disso, muito antes disso, nós precisamos de atenção básica na saúde, de saúde básica. Por quê? Se a gente não cuidar da saúde básica, não terá hospital público que dê conta. Primeiro, porque nós vamos trazer muita gente de outras cidades. Sim. Então vai subir gente de Guapi, vai vir gente de Magé, vai vir gente de Sumidouro, vai vir gente de São José. Se você tiver um hospital de referência na cidade, obviamente vão atrair outras pessoas de outras cidades que talvez não tenham um hospital na nossa qualidade. Sim. Do que eu penso para o futuro. E para isso, nós precisamos entender o seguinte, a saúde do ponto de vista do gasto público, ela é extremamente cara quando alguém chega num pronto-socorro, quando alguém vai para uma UTI ou para uma CTI. Nós temos que evitar o máximo possível que as pessoas cheguem nesse ponto. E como é que você evita isso? Atenção básica. Então hoje uma pessoa que tem um diabetes, que consegue tratar o diabetes, que consegue ter medicamento correto, ela não vai ter no futuro um problema de infarto, ela não vai ter um AVC, ela não vai ter problemas gravíssimos, que podem, né, acometer a sua própria saúde, a sua própria vida, Sim. e lhe obrigue a parar num pronto-socorro de um hospital. Isso. Então, a primeira coisa que nós temos que trabalhar, né, e obviamente que é paralelo, é ter um hospital sim, mas ter uma retaguarda de atenção básica que é muito importante e muito estratégica. E aí eu queria fazer uma crítica à Câmara de Vereadores e ao chefe do Legislativo. Quando o prefeito manda uma mensagem para a criação de agentes de saúde com dinheiro do governo federal e por disputa política não se aprova isso na Câmara de Vereadores, isso, na minha opinião, é um contrassenso ao discurso de quem defende a saúde pública. Então, nós precisamos entender que a saúde pública ela precisa também atender a população na sua base. A gente precisa, por exemplo, eu fico vendo, principalmente no interior, como uma pessoa, às vezes, anda quilômetros e quilômetros para poder encontrar um posto de saúde, anda quilômetros e quilômetros para poder ter um atendimento. Nós precisamos ter médicos nos lugares, porque não adianta também só você ter unidade de saúde, ter hospital e não ter médico para atender. Nós temos que repensar esse modelo da UPA em Teresópolis, que é um modelo que foi pensado no passado e que, na minha opinião, hoje está superado, e a gente tem que refazer essa conversa, né, com o próprio governo do Estado. E eu digo que uma única UPA em Teresópolis já não dá conta de atender a cidade. Eu defendo que a gente tem que ter uma segunda UPA, e aí tem que se estudar qual o melhor local para se colocar. Não vou dar a minha opinião aqui onde eu acho que tem que se colocar, porque isso é um debate técnico. Tem que chamar os agentes de saúde, quem conhece de saúde, saber exatamente aonde se coloca uma segunda UPA, mas eu acho que a cidade precisa de uma segunda UPA, de um hospital municipal e, obviamente, de unidades básicas de saúde e também lá daquele agente comunitário de saúde que possa atender a população e que chegue à população, por exemplo, não só o médico, como os exames, como poder fazer uma ressonância, poder fazer uma tomografia e ter acesso a medicamentos. Perfeito. Ter uma farmácia popular organizada. Porque também, se tiver um hospital em Teresópolis que funciona aos moldes de muitos hospitais por aí, onde as pessoas não conseguem ser atendidas porque não tem médico, chega lá, não tem equipamento, não tem medicamento e a pessoa está lá só para dizer que tem um hospital, isso não vai funcionar. E ao mesmo tempo eu digo, a gente não precisa criar uma guerra com os hospitais conveniados. Porque o hospital público municipal, possivelmente, ele não vai ser um hospital de altíssima complexidade no sentido de atendimento a algumas demandas da saúde, como, por exemplo, cardiologia. Pode ser que o hospital público municipal não atenda a cardiologia. E um hospital da cidade, como o Hospital das Clínicas hoje, que está avançando nesse sentido, pode ser uma referência. Oncologia, que é um problema grave, né, de câncer. A gente sabe que o Hospital São José é uma referência no Brasil hoje em oncologia. Então, o hospital municipal possivelmente não vai cuidar de oncologia. Vai diagnosticar no primeiro momento, vai atender no pronto-socorro, na UTI, numa CTI, mas pode ser que em dado momento, por exemplo, alguém que sofra de câncer tenha que ir para um hospital conveniado. Então, a gente precisa fazer uma organização desse sistema e dizer para os hospitais particulares que são conveniados que eles não são o dono da saúde. O dono da saúde é a prefeitura municipal, que tem a concessão da saúde, que pode, obviamente, ter hospitais e clínicas conveniadas, mas eu acredito sempre que a Secretaria Municipal de Saúde, através de um hospital, e não só de um hospital, mas de uma rede
de saúde pública, que vai desde a atenção básica, passando pela unidade básica de saúde, esporte de saúde, até as clínicas, né, da família, até chegar a um hospital municipal, que esta deve ser a estratégia da saúde pública municipal. Muito bom. Eu vou aproveitar para entrar num outro tema aqui, que é a parte econômica da cidade, e vou aproveitar até para descontrair um pouco, dizendo o seguinte: eu estou querendo que o prefeito venha, e lá no início, quando ele assumiu, eu brinquei com ele, né? Falei, prefeito, vem aqui tomar um café, você não está falando com ninguém, e ele acabou vindo. Talvez chegue ao ouvido dele de novo e ele venha para responder algumas coisas que eu ouvi aqui de pré-candidatos a prefeito e que atacaram frontalmente a ele. Mas como eu costumo brincar dizendo, é uma verdade, quem nasce para Siqueira nunca chega a Aragão, né? Então ele pode vir no programa do Maurício, mas do pastor Humberto, eu sou um pastor, né? Então eu vou aqui aceitando humildemente o meu papel nessa cidade. Tem certeza que ele não pensa assim. Porque na questão econômica é o seguinte, a questão da água é muito falada. E eu vou te fazer uma pergunta aqui, e nem é por ser a questão do prefeito, de apoio e não apoio, é como assessor até a especial do governador, e você citou aqui a água, a concessão da água. A questão econômica aqui é muito discutida. Eu tenho relação direta com a prefeitura, porque temos lá a Casa do Trabalhador e é uma relação direta com a prefeitura. E sabemos das dificuldades que se enfrenta. O prefeito sempre me atende, não tenho do que reclamar, mas sofro, às vezes, junto com ele, as consequências dessa dificuldade. E o município está sempre em dificuldade. E uma questão que fizeram aqui, os dois candidatos que aqui estiveram batendo nessa tecla. Aonde foi parar o dinheiro da água? Mais uma vez, muita discussão, muita boataria e falta de conhecimento de fato. Por que Teresópolis enfrenta tanta dificuldade financeira? Sabemos, né, da dificuldade que ele herdou de outros prefeitos e tal, mas por que a cidade enfrenta tanta complexidade financeira? E qual é a solução? A cidade enfrenta dificuldades financeiras porque estes dois adversários que agora querem se colocar também como candidatos à disputa da cidade, quebraram a cidade. Fizeram parte, ou diretamente governaram, ou foram importantes nos últimos 30 anos para levar a cidade à situação que chegou. Você tem um candidato que tem apoio de um ex-prefeito que assinou um precatório de 140 milhões da Praça Olímpica e deixou para a administração pública poder pagar nesse momento, na verdade, botar a cidade de joelho, né? Você ter prefeitos que deixaram a cidade perder Spabra, Mil Suíça, Sudantex, sem fazer. Eu queria perguntar para quem foi prefeito nessa época, pode me responder agora, tem algum artigo, alguma fala, um vídeo que disse assim, olha, o presidente da República, o governador do estado, ou seja lá quem fosse, nós estamos perdendo nossas indústrias em Teresópolis, a gente precisa reagir a tudo isso. Se a gente juntar aqui Spabra, Sudantex, a Mil Suíça, a Flock e entre outras, nós estamos falando de aproximadamente 10 mil empregos formais, que pagavam 3, 4 salários mínimos. A Sudantex pagava essa média, a Mil Suíça também, a Spabra também. Então, assim, essas empresas foram todas quebrando porque a economia brasileira foi aberta, a China invadiu a nossa economia brasileira. Até outro dia eu fui num podcast do Asra, ele falou assim, mas hoje a gente compra um jeans mais barato. Eu falei, compra um jeans mais barato de trabalho escravo chinês, a gente compra um jeans mais barato de uma China que não paga imposto, a gente compra um jeans mais barato de uma China que é totalmente protecionista, porque os nossos produtos para entrar na China sofrem impostos muito maiores do que eles sofrem para entrar aqui. E o crédito nos Estados Unidos, na China ou na Europa não é o crédito brasileiro, porque aqui você pega o dinheiro emprestado e está pagando 4, 5% de juros ao mês, está pagando 40, 50% de juros ao ano, enquanto nos Estados Unidos você pega R$1.000 de crédito para fazer investimento e no final do ano o crédito é negativo, você vai pagar ao banco R$970. Então, como que a nossa indústria pode competir com a indústria chinesa, com a indústria europeia ou com a indústria americana? Porque nós não temos as mesmas condições. Não tem a mesma condição de crédito, não tem a mesma condição de mão de obra, porque aqui o empresário aqui paga imposto. Então, ele paga aqui a carteira assinada, ele paga fundo de garantia, ele paga 13º, ele paga férias. Lá na China, não. Lá na China, você bota o cara para trabalhar em trabalho escravo e produz milhões de chineses em trabalho escravo e faz o dinheiro mais barato que o Brasil. E essa lógica que se diz liberal ou neoliberal invadiu o Brasil porque alguns presidentes queriam comprar carros importados e, em nome disso, faliram cidades inteiras, como foi o caso de Teresópolis, perder tantos empregos formais. E os prefeitos sentados aqui no cargo sequer sabem disso, porque talvez nunca tenham lido um artigo, nunca tenham visto um vídeo, nunca tenham nunca tenham entendido o que está acontecendo na economia. Então, assim, Teresópolis não é um país, Teresópolis é uma cidade que depende da economia nacional e da economia internacional. Se você não entender minimamente desse processo, você vai estar patinando contra a maré o tempo todo. Vou dar um exemplo para o senhor de um processo que nós acabamos perdendo e que a gente pode no futuro resgatar. Por exemplo, a fábrica de vacinas da Fiocruz, que está sendo colocada lá em Santa Cruz. Nós tivemos a pandemia, a Fiocruz desenvolveu
mostrou para o Brasil o que é o sistema SUS, porque foi a Fiocruz que nos ajudou, né, a entregar vacina, a produzir vacina. Muitas vacinas nós compramos de fora e algumas outras foram produzidas no Brasil. E foi feita uma fábrica de vacina que emprega muita gente. Teresópolis tem faculdade de medicina, Teresópolis tem enfermeiro, Teresópolis tem técnico de saúde, Teresópolis tem 2 estradas que nos cortam aqui, uma BR, né, e uma RJ. Teresópolis não cabia uma fábrica de vacinas, por exemplo, aqui dentro, então cabia. Nós temos a Alterdata, que é a maior empresa de informática do estado, mais de 200 empresas de software em Teresópolis. Teresópolis não cabe um parque tecnológico para geração de emprego e renda. Então, existe saída. Nós somos uma cidade turística. Eu quero dizer para o senhor... O terceiro ponto era exatamente essa questão turística. Pois é, eu penso o seguinte, pastor. É claro que a gente falou aqui que a saúde é o principal problema, e é o principal problema. Mas, na verdade, antecede a saúde um negócio chamado recurso público. Se a cidade não gerar emprego, se a cidade não gerar renda, não tem nada que a gente possa fazer, não existirá milagre. Porque para que saúde pública possa funcionar com qualidade, nós precisamos melhorar a nossa arrecadação. Para melhorar a nossa arrecadação, nós precisamos que o trabalhador ganhe melhor. E a melhor maneira, na minha opinião, de maneira mais objetiva, a curto e médio prazo, de geração de emprego em Teresópolis é o turismo. O turismo é uma indústria limpa, é uma indústria que emprega rápido, é uma indústria que Teresópolis já tem uma qualificação voltada para esse setor. Tem as atrações, é uma cidade atrativa. Mas ela precisa requalificar, ela precisa de melhores aparelhos, calendário de eventos, ela precisa, né, por exemplo, vou dar um exemplo de um grande aparelho. Está sendo feito agora na Teresópolis Friburgo, lá, a vinícola Maturano. Isso. Né, um investimento ali de mais de 200 milhões de reais. Aquele investimento vai requalificar Teresópolis. Vai requalificar o nosso turismo para um turismo de padrão classe AAA. Gente com muito poder aquisitivo para gastar. Eu já defendia e continuo defendendo agora que nós tenhamos um museu do futebol na Granja Comari. E que o bairro do Alto seja todo ele tematizado em torno do futebol. Que o banco de reserva, por exemplo, de um time de futebol possa ser um ponto de ônibus. Que lá tem o nome do Pelé, do Garrincha, que a gente traga para cá uma universidade do futebol, ou seja, que o bairro do Alto inteiro respire essa ideia da casa da seleção brasileira. Assim como a gente pode pensar no montanhismo, como a gente pode pensar, por exemplo, no jiu-jitsu. Então, a gente tem muitas saídas, porque o turismo ele tem que estar agregado. Ele tem que estar agregado culturalmente, ele tem que estar agregado como motivação. Sim. Então, qual é o motivador, por exemplo, para alguém hoje é Miguel Pereira? O Parque dos Dinossauros. Eu estava aqui pensando no André... que está levando, só o Parque dos Dinossauros bota 1 milhão de pessoas. Tá Teresópolis coloca 250 mil turistas por ano. O Parque dos Dinossauros coloca 1 milhão. E quando eu falava, já em 2020, da ideia da CBF, da gente ter um museu do futebol, ainda não existia o Parque dos Dinossauros. E eu fazia essa conta. Falei, se o Museu Imperial em Petrópolis coloca 400 mil turistas e Teresópolis inteiro coloca 250 mil turistas, se a gente fizer um museu do futebol, nós vamos passar de 1 milhão. Eu tenho certeza hoje que o Museu do Futebol em Teresópolis, vamos chegar a mais de 2 milhões de pessoas. Porque se o Parque Dinossauros tem essa atratividade toda, imagina o que não é o futebol. Nós estamos falando da seleção pentacampeã mundial. Porque a cidade já é conhecida. Um camarada como o Vinícius Júnior, nesse momento, no auge da carreira dele, não vou nem dizer que é auge, porque ele tem 20 e poucos anos de idade, 22 anos de idade. Então, no início da carreira dele, já é bicampeão da Champions, é um ícone, é um ídolo brasileiro nesse momento, um ídolo mundial. Acho que é o maior nesse momento, a atividade é maior. Minha atividade do Brasil, com certeza. E que daqui a pouquinho vai estar aqui na Granja Comari, com a seleção aqui, com todos os outros galácticos, como Neymar e tantos outros, aqui na Granja Comari. Como que isso não atrai os olhos do mundo para Teresópolis? Mas a cidade nunca soube aproveitar isso. Porque falta um projeto concreto, como o Museu do Futebol, requalificar o turismo em torno disso. Nós precisamos criar uma escola técnica de turismo em Teresópolis, para a gente poder... Precisamos colocar na nossa grade educacional municipal esta cadeira de turismo que é transversal. Nós precisamos botar essa molecada para falar inglês. Lá no projeto que o senhor conhece, da Casa de Inovação, por exemplo, nós colocamos aula de inglês agora. Então, assim, nós precisamos botar essa molecada falando outras línguas, para que a gente possa ter um receptivo. Nós precisamos requalificar, por exemplo, pegar aí, né, a FAETEC e tantos outros, o SENAC, e dar uma repensada nessa grade curricular voltada ao turismo, porque também a gente precisa qualificar e produzir mão de obra, porque não é só abrir equipamento. Você precisa botar a pessoa para falar inglês, você precisa botar... Como disse ontem eu estava com uma técnica na área de turismo, assim, não é mais camareira, não é camareira, é uma pessoa especializada em hospitalidade de hotel. Então, ela não só dobra o lençol ali, não, ela tem toda uma visão... E o Instituto Beneficente Batista Monte Hermão teve curso de hotelaria e uma das projetos como a Casa do Trabalhador. Entendeu? Precisamos de mais casas do trabalhador pela cidade. Então, assim, eu estou muito nesse sentido. Muito bom. Eu tinha certeza que, em termos de conhecimento, de proposta, nós não
sairíamos daqui frustrados. Porque eu conheço você, conheço tua história, né? Caminhei algumas vezes contigo e vi o que você tem capacidade de realizar. Infelizmente, né, o tempo acabou, esgotou, depois você me ajuda a resolver isso com o chefe aí. Eu posso terminar só deixando aqui um... Você vai terminar recadinho? Com certeza. Vai terminar com certeza. Para ficar na sua fala, para encerrar, eu só vou aqui dando meu encerramento também, agradecendo você, explicando sempre. Não estou aqui para polemizar, não estou aqui para atacar ninguém, não estou aqui para criar nenhum tipo de clima de revolta ou de guerra. Muito pelo contrário. Como pastor, opero pela paz e tento trazer discussão que sejam saudáveis a você. Alex, muito obrigado. Deixa a sua palavra de encerramento. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade ao senhor e à TV Cidade. Dizer também que eu tenho comigo um camarada nesse momento que é muito respeitado nessa cidade, que também, como eu, é pré-candidato ainda, e se Deus quiser chegaremos à convenção juntos, Sim. que é o Davi Serafim, que é um servidor extremamente respeitado, é um camarada que eu tenho muito orgulho de ter ao meu lado. Isso é um recado claro aos servidores públicos, de que lado eu vou estar. Então podem ter certeza que com a gente no governo vocês não vão passar o que vocês passaram no passado, porque nós temos compromisso com o serviço público, até porque o Davi Serafim talvez seja o maior exemplo do que significa um servidor público. Um camarada que até o tempo era motorista numa garagem, se tornou um secretário municipal, um secretário extremamente respeitado, um camarada que eu tenho muito orgulho de dizer que tem ao meu lado hoje, e eu estou muito feliz. Eu acho que a gente está chegando no momento de poder debater a cidade. E até peço desculpas, às vezes aqui no calor da emoção a gente faz uma crítica, né, a um adversário, e eu tenho certeza que o eleitor não quer isso. O eleitor quer da gente, na verdade proposta, quer da gente, a gente sair dessa coisa de falar mal um do outro e procurar efetivamente dizer o que nós pensamos. É claro que às vezes a gente vai se colocar, é natural, até porque uma pessoa coloca uma coisa a seu respeito, você também tem que dar uma resposta, né? Claro. Não podemos ficar só sentando ouvindo coisas. Mas eu acho que a principal questão dessa cidade é pensar. E aí eu pensar nela. E eu digo o seguinte, nós precisamos gerar emprego nessa cidade, nós precisamos ter uma saúde de qualidade, nós precisamos ter equipamentos públicos para essa garotada toda na área de esporte e de cultura, que eu acho que isso é fundamental, e nós precisamos gerar, né, uma qualidade de vida nessa cidade que já é maravilhosa, mas que pode aumentar consideravelmente, para que a gente tenha um teresopolitano que seja aquele que está na cidade, aquele que está lá nas favelas, aquele que está lá na agricultura, possa se orgulhar cada vez mais dessa cidade e dizer, né, daquele orgulho de ser teresopolitano. E eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ter outra discussão, que é como o André Português tem hoje lá, Miguel Pereira, e ele é convidado para dar palestras, como que Miguel Pereira chegou àquele patamar, dizer, olha, nós pegamos uma Teresópolis, tinha todas as dificuldades, mas a gente superou, hoje a gente é case na educação, hoje a gente é case no tratamento de pessoas com deficiência, hoje a gente é um case no tratamento das pessoas mais idosas, que é um problema grave, que não deu tempo da gente falar sobre esse problema aqui agora. As pessoas cada dia vivem mais, e a gente precisa ter uma atenção especial, né, a quem vive mais, porque quem vive mais precisa mais da saúde pública, precisa mais do Estado, precisa mais de emprego. Precisamos tratar a questão da depressão, que é uma questão seríssima, é a doença que mais mata hoje. Então a gente tem hoje talvez muito poucos psicólogos para atender uma população inteira, as mães atípicas, a causa, né, animal. Então assim, nós precisamos em Teresópolis efetivamente produzir política pública de altíssimo nível, de altíssima qualidade, para que no futuro outros prefeitos venham para cá para dizer, poxa, aqui eles têm o melhor atendimento a mães que têm os seus filhos lá com deficiência, a causa animal, a causa dos idosos, ou seja, que a gente produza efetivamente uma política pública que seja exemplo para o Brasil e que a gente possa cada dia mais dizer que Teresópolis é a cidade abençoada pelo Deus de Deus. Não é muito melhor isso do que atacar as pessoas? Toda vida. Muito melhor isso. Ideias boas, propostas boas e que são possíveis delas acontecer. Muito obrigado a você, que Deus continue nos abençoando em tudo e sempre. Fala galera, Fernando Maia da Só Cartucho, que começou como Só Cartucho há 25 anos atrás, lá na Faz Negada, vai dar uma galera que lembra aí, e agora tem várias outras coisas, vamos mostrar tudo pra vocês, vem comigo, vem. É claro que você conhece Só Cartucho, mas você sabe tudo que nós temos? Além de cartuchos originais, compatíveis, tintas e recargas, temos uma linha completa de eletrônicos. Quer deixar seu escritório e home office mais organizado? Aqui você encontra de tudo. E nossa linha de papelaria incrível, onde você pode encontrar de tudo o ano todo, sem falar no Volta às Aulas, com a maior coleção de mochilas da cidade e promoções exclusivas.
e brinquedos para Dia das Crianças, Natal e aniversários. Viu? A sua Cartucho é completa e perfeita para você e seu negócio. Há mais de 30 anos no mercado, quando o assunto é ferro, aço ou alumínio, a Dafel está presente, com 13 unidades no estado do Rio de Janeiro. A Dafel é muito mais do que aço. Possuímos uma linha completa de fabricação própria, oferecendo assim serviços sob medida que você precisa, sem desperdício de tempo e espaço. Aço para construção civil, máquinas e ferramentas, perfis para serralheria, coberturas, proteção individual e sinalização. Grupo Dafel. Seriedade é a nossa marca. Imperial. Trabalhamos com vidros e esquadrias de alumínio. Fazemos atendimento personalizado na sua obra, priorizando sempre a qualidade. Ou, se preferir, faça uma visita em nossa loja, que fica na Rua Doutor Oliveira, número 941, Barra do Imbuí. Nossos profissionais são amplamente qualificados e prontos para atender os nossos clientes de acordo com a sua necessidade. Fale conosco também pelo nosso telefone. Imperial.